Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quis entrar rapidinho aqui para compartilhar com vocês sobre 4 comportamentos que vão ajudar bastante vocês a como lidar com esse momento tão desafiador pra gente, né? Esse momento de quarentena, como que a gente lida em casa com o nosso trabalho, com a nossa família. Então, eu quero compartilhar com vocês 4 comportamentos que vão ajudar vocês nesse momento e que vocês possam lidar com esses momentos da melhor forma possível. Oi, tudo bem? O pessoal coloca apelido, eu não sei o nome. É Tereza? TT? Eu não lembro, gente. E quis fazer essa live de repente, sem avisar nada pra vocês. Então vamos ver quem vai entrando aí. Mas eu vou compartilhar com vocês sobre esses 4 comportamentos para ajudar vocês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Acabei esquecendo de colocar o microfone. Estão me ouvindo bem? Quem está ouvindo? Escreve aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Estão ouvindo? Bom, então vamos para esses 4 comportamentos. Ah, é a Tamires. Eu esqueço, Tamires. É muita gente para conversar e esses apelidos aí eu não sei quem é. Tudo bem com você? Ai, que bom que vocês estão ouvindo bem. Acabei esquecendo de pegar o microfone. Bom, gente, então eu quero compartilhar com vocês sobre 4 comportamentos para ajudar vocês a lidar nesse momento de dificuldade. Mas esses 4 comportamentos não é só agora, nesse momento. É para sempre, sabe? Para todos os momentos da vida de vocês. Então, esses 4 comportamentos é para ajudar vocês. Que bom, Tamires, que você tá bem. Boa noite, galera que tá chegando. Leandro, meu lindo, tudo bem? Saudade de você. Então, eu quero compartilhar esses 4 comportamentos. Acabei não divulgando que teria live, então é surpresa, né? Teria de repente e vai ser bem rápido, porque eu estava querendo mesmo compartilhar com vocês sobre esse tema, tá? Então, assim, o primeiro comportamento que eu quero compartilhar com vocês para ajudar vocês a lidar com tudo isso que a gente está vivendo agora. E assim, gente, uma coisa é fato, né? As coisas, depois de tudo que tá acontecendo agora, as coisas não vão voltar a ser como era antes. Então, assim, as empresas terão que se adaptar, as pessoas terão que se adaptar. Então, home office, sabe? Muitas coisas que estão acontecendo é uma tendência que veio para ficar. Então, a gente está passando por várias transformações e não existe só coisas negativas. Tem o lado bom também de tudo isso, que é o que a gente precisa olhar, é o que a gente precisa focar. Porque aquilo que a gente foca expande. Então, se a gente só olha a crise, se a gente só olha a dificuldade, a gente vai ficar estagnado de fato. A gente não vai conseguir evoluir se o nosso único foco, o nosso olhar estiver só para as dificuldades. Por isso que eu quero compartilhar com vocês sobre esses 4 comportamentos. Então, o primeiro que eu quero compartilhar com vocês é sobre como conviver com as mudanças. Então, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai passar por mudanças. É a única certeza que a gente tem é essa. Então, tem muita gente que fala, eu gosto de estabilidade, eu gosto de rotina, eu gosto de ter uma previsão, saber do que vai acontecer. Gente, a palavra estabilidade não existe, a palavra segurança não existe. Então, tudo pode mudar de repente. Olha só, a gente acabou de viver isso nesse cenário. Então, a gente tem que se adaptar às mudanças e saber conviver com as mudanças da melhor forma possível. Passar por ela, minimizando, diminuindo o máximo os estragos que isso pode acontecer na nossa vida, para nossa família, para nossa carreira. Então, como que a gente consegue? É muito legal, bonitinho falar que a gente tem que saber conviver com mudanças e lidar com mudanças, tá? Mas como que a gente faz isso na prática? Bom, na prática, a gente não tem segredo, a gente tem que olhar as oportunidades que vêm junto com a mudança. Então, toda mudança gera oportunidade. No momento de mudanças, acontecem muitas coisas boas também. Eu até comentei esses dias de pessoas que estão mudando de emprego bem nessa fase, pessoas que estão conseguindo fazer coisas diferentes que até então nunca tinha conseguido fazer antes. Então, enxergar mesmo a oportunidade. Ou você fica estagnado só olhando o que você está perdendo, ou você se reinventa, você aprende coisas diferentes, você coloca em prática coisas que você ainda não fez, e aí você
olha de uma forma diferente para você conseguir superar todos os problemas e as adversidades que vêm junto com a mudança. Mas não é só coisas negativas, tá? No momento de crise, no momento de mudança, vem muitas oportunidades. Todo dia você passa por diversas oportunidades na sua vida, só que o problema é que você não enxerga. O seu foco só está em problemas, só está em resolver coisas que você não consegue resolver, e aí só fica nessa situação que não consegue evoluir. Então, ou você olha para as oportunidades que a mudança traz, que a crise traz, ou você só fica reclamando, tá? Você tem duas opções: ou acha alternativas, ou só fica se fazendo de vítima, reclamando que você não tem sorte, que você não consegue as oportunidades, que tudo que vem você perde. Então, a gente tem sempre escolhas para fazer. Tá? Então, sempre no momento da crise, vem a oportunidade. Qual é a oportunidade que está aparecendo para você e que você não está enxergando? Oi, Denise, querida, minha parceira. Então, qual é as oportunidades? Então, assim, é saber lidar com as mudanças. E aí, é sempre olhar as oportunidades. Então, para de olhar para o que você não tem, para aquilo que você perdeu, pelos negócios que você deixou de fechar, pelas coisas que você deixou de vender, de faturar. Então, olhe para as oportunidades. Qual é a oportunidade que você pode aproveitar nesse momento? Quem são os contatos que você pode aproveitar para fazer nesse momento? Aquele projeto que você começou e não finalizou. Então, é a oportunidade de você parar mesmo e analisar a sua vida, tá? Então, saber conviver com mudanças é isso. Ou você olha para as oportunidades, ou você fica estagnado reclamando de tudo que você perdeu, tá? O que você foca expande, tá? Então, começa a focar em outras coisas, senão você não vai evoluir. E aí, um segundo ponto também importante é como aprender a superar e a lidar com conflitos. A gente sabe que esse momento de quarentena, as pessoas presas em casa, aumentam muito as chances de ter conflitos, porque as pessoas estão mais juntas, não tem mais como ter fuga, como sair. Então, gente, é resolver conflitos da melhor forma possível, sem ser conflitos destrutivos, que venham a destruir a sua família, os seus relacionamentos. Então, é uma oportunidade que você está tendo agora de saber desenvolver a comunicação, de você ser mais assertivo na hora de falar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, de desenvolver a paciência, o diálogo. São competências, habilidades que a gente só vai saber se a gente desenvolveu ou não na prática. Então, esse é o momento de a gente avaliar como que está o diálogo com a minha família, como está o meu momento de qualidade com a minha família, como está o meu afeto com a minha família. Então, como está essa troca do seu relacionamento? Então, agora é o checkmate para você avaliar como que você está nesse momento. E conflitos, gente, existem pesquisas que mostram que 69% dos conflitos, eles não têm solução. São conflitos irreversíveis, porque eles têm a ver com valores. Então, eu tenho meus valores, você tem os seus valores. Então, não adianta a gente ficar em conflito por diversos motivos, porque a gente não vai chegar no consenso. Como, por exemplo, tem pessoas que em casa, um exemplo simples, né? Como você aperta o tubo da pasta de dente. Se você aperta no meio, tem gente que vai arrumar uma briga porque você não aperta embaixo, você aperta no meio. Se você for brigar por causa disso, você vai ficar em conflito a vida inteira, porque isso tem a ver com valores, com a personalidade, com o jeito da pessoa. Então, ao invés de tentar mudar o jeito da pessoa, releva. Porque muitos conflitos têm a ver com valores. Não compensa o desgaste, a energia emocional que você vai gastar ali todo dia para discutir com essa pessoa sobre a forma que você aperta o tubo da pasta de dente. Então, você avaliar, sabe? Tem gente, você deixa o copo na mesa, você tem que deixar de ponta cabeça, você tem que deixar normal, sabe? Você fica arrumando brigas ali e é muita energia que a gente poderia estar direcionando para o nosso objetivo, para outras coisas mais importantes. Então, pense nisso, tá? A forma que eu vou pintar a parede, vou pintar de rosa, vou pintar de verde, vou pintar de azul. São brigas desnecessárias, são brigas que têm a ver com valores, com outras situações que não vale a pena trazer à mesa para discutir. Então, começa a pensar sobre os conflitos, sobre as brigas que você está entrando.
isso tem a ver com conflito, com os valores da outra pessoa, vale a pena você entrar. Então, 69% dos conflitos, eles não vão ter solução, porque eles têm a ver com valores. Tá? Então, o que a gente faz nessa situação? Se for uma coisa muito pesada para você de levar, você não consegue abrir mão, você não consegue ceder, aí você tenta negociar. Tá? Nós somos pessoas diferentes, nós temos pensamentos diferentes. Esse negócio de alma gêmea, metade da laranja, do que vai dar certo, os pensamentos vão fluir 100%, esquece que isso não acontece, né? Só em filmes de romance. Então, a gente pensa diferente, a gente tem opiniões diferentes, nós temos valores diferentes e graças a Deus que é assim, porque o mundo seria muito chato se as pessoas fossem todas iguais. Então, tente negociar aquilo que para você é difícil de lidar. Então, o que você conseguir abrir mão, o que você conseguir relevar, releve, tá? Porque a maioria dos conflitos a gente não consegue resolver. E aí tem várias técnicas também de como resolver conflitos, que eu quero trazer numa próxima live sobre os 6 passos para resolver conflitos. Mas tem técnicas de como você abordar, você não falar mal da pessoa, da personalidade dela. Quando você fala, você é muito folgado, você é muito grosseiro, você é muito bagunceiro. Quando você fala você está se referindo à personalidade. E a gente não tem que falar da personalidade, a gente tem que falar do comportamento. Então as pessoas elas têm comportamentos que não são legais. E que os comportamentos podem ser mudados. Agora, quando você fala você ofende a pessoa, ela se arma para se defender e ninguém chega num consenso, ninguém resolve nada. Então, tem formas de abordar uma situação que não é legal sem você entrar num conflito destrutivo. Senão as pessoas levam para o lado pessoal, leva para o lado da personalidade e aí já começa ofensas. Um começar a ofender o outro e ninguém resolve nada. Né? Então, é sempre falar do comportamento e da forma que você se sente em relação a essa situação. Então, resolva os conflitos, senta para conversar, use inteligência emocional. Se você está muito bravo, se você está muito chateado com alguma coisa, não é o momento para você falar nada. Não chame seu marido, sua esposa, seus filhos para conversar se você não estiver bem. Tá? Espere passar umas 2 horas, espera pro dia seguinte e aí você senta e conversa, porque até lá você já pensou bastante, você já respirou bastante, já mandou muito oxigênio pro seu cérebro e aí você vai ter mais capacidade de pensar nas palavras para não falar coisas muito fortes, para destruir os seus relacionamentos, tá bom? Então resolva os conflitos nesse momento e em todos os momentos da melhor forma possível, tá bom? E aí, o terceiro comportamento que eu quero compartilhar com vocês é sobre ter relações harmoniosas com as pessoas. Então, como que a gente tem relações harmoniosas com as pessoas? Bom, a gente convive com pessoas, né, gente? Não tem como a gente viver isolado do mundo. Se relacionar é uma necessidade do ser humano, ninguém vive isolado no mundo. Então, se a gente depende, se a gente precisa conviver com outras pessoas, a gente precisa ter relações harmoniosas. Então, o que isso quer dizer? Que não é só a nossa verdade, que não é só o mundo não gira ao nosso redor, não é só a nossa vontade que tem que prevalecer, a gente tem que abrir mão, a gente tem que ceder, a gente tem que negociar, a gente tem que usar de empatia, se colocar no lugar do outro. Se a outra pessoa se sentir muito incomodada com alguma coisa que a gente faz, ao invés de se achar o todo-poderoso, a se achar toda poderosa, se coloca no lugar dessa pessoa. Se fosse você no lugar dela, você ia gostar de passar por esse comportamento? Como que você gostaria que a outra pessoa reagisse quando você se sente incomodado? Então, tem muita gente que ignora, né, quando a outra pessoa vem falar, vem dar um feedback, melhora isso está me incomodando. Tem gente que se ofende, tem muita dificuldade de lidar com críticas, não aceita, acha que é o dono da razão, o dono do mundo, né? Então, ignora o que a outra pessoa sente. Então a gente precisa usar mais de empatia. Como que está o nosso comportamento? Se a gente está sendo cobrado por alguma coisa, será que vale a pena a gente melhorar, a gente olhar para isso através da visão dessa outra pessoa? Então é usar mesmo o óculos, sabe? O olhar da outra pessoa.
Então, antes de a gente se defender, entrar na defensividade, não, eu estou certo, o outro está errado, se coloque no lugar do outro e tenta ver o que ele está vendo. E, de repente, avaliar, será que vale a pena eu mudar, eu ajustar o meu comportamento? Porque se você não tiver relações harmoniosas com as pessoas, você não vai conseguir conviver com ninguém. Você vai se tornar uma pessoa insuportável. E aí isso vai afetar a sua vida como um todo, porque ninguém vive sozinho, ninguém chega ao sucesso sozinho. Nós somos dependentes de pessoas o tempo todo. Então a gente precisa saber lidar bem com as pessoas. E o quarto comportamento que eu gostaria de deixar para vocês é sobre dominar as emoções. Se você é um maluco, uma pessoa descontrolada, você coloca em risco a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, a sua felicidade. Tá? Então, que quando a gente fala de controle emocional, parece que é uma coisa fácil, mas na prática não é. Quando a gente fala de controle emocional, a gente fala de autoconhecimento. Então, o que me irrita? O que me tira do sério? Se acontecer, eu vou ficar maluca, eu vou ficar pé da vida e eu vou faltar com o controle e não vou aguentar e vou falar um monte para as pessoas. Então, quando eu sei o que me tira do sério, eu evito chegar nessa situação. Então, existe uma linha, sabe? Existe um limite. Qual é o seu limite? Você precisa saber, criatura. Se você não souber, você vai perder muitas coisas na sua vida. Tá fazendo sentido, gente? Fala pra mim. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso que eu falei até agora? Então, quando a gente fala de autocontrole, são duas coisas que eu quero falar com vocês. Então, uma é o autoconhecimento. O que me tira do sério? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, trânsito me tira do sério. Quando alguém me fecha no trânsito, eu fico maluco, eu xingo até a quarta geração e eu fico doido. Então, se você já sabe disso, você tem que criar estratégias. Então, qual é a sua estratégia? Porque você se conhece, você sabe que você vai ficar maluco se você estiver no trânsito e alguém fechar você, e você vai ficar descontrolado. Então, você tem que criar uma estratégia. Não existe essa situação, aquela pessoa me tira do sério. Essa frase não existe. Ninguém tem o poder de tirar você do sério. Quando você diz que aquela pessoa me tira do sério, você está dizendo, a minha vida está no controle daquela pessoa. Ela tem um domínio sobre a minha vida. E aí você está sendo um idiota fazendo isso. Então, aquela pessoa me tira do sério é uma frase de quem não tem inteligência emocional, de quem não tem autoconhecimento sobre quem a pessoa é. E aí qualquer outra pessoa domina a sua vida. Imagine a direção de um carro, né? O carro é a sua vida, só que ao invés de você estar no comando, no controle, outras pessoas estão no comando da sua vida. Por isso que você explode, por isso que você perde a cabeça, por isso que você xinga, por isso que você perde relacionamentos, perde negócios, perde empregos. Oi, chefe, tudo bem? Eu já presenciei muitas pessoas que não tiveram esse autocontrole e aí pediram demissão, perderam negócios no calor da emoção e aí depois de passar 2, 3 dias se arrependeram demais, quiseram voltar atrás e aí já era tarde demais. Então, a gente não pode deixar que outras pessoas assumam o comando da nossa vida. Ou você toma a direção e muda, né, vê o rumo que você quer levar para sua vida, ou então você vai deixar outras pessoas conduzindo a sua vida e a sua vida vai ser uma porcaria. Você vai ser infeliz e não vai resolver nada, porque outras pessoas têm um poder muito grande sobre as suas emoções. E a gente vê que o mundo hoje está assim, está descontrolado. As pessoas não fazem gestão da sua vida, não sabem. Quando a gente fala de autoconhecimento, gente, é terrível. As pessoas sabem tudo sobre a vida de outras pessoas, sabem tudo sobre a vida dos famosos, sabe tudo sobre a vida dos seus vizinhos. Mas quando você fala o autoconhecimento sobre quem você é, o que tira você do sério, o que você gosta, o que te aborrece, o que te irrita, quais são os seus pontos fortes, o que você tem de muito bom, quais são as suas fraquezas, porque todo mundo tem, tá tudo bem. As pessoas não sabem responder.
Não sabem. Elas travam, para tudo, porque agora a pergunta, né, eu não sei responder. Então, quando você não tem esse autoconhecimento, você explode facilmente. E aí você perde. De repente, as oportunidades estão nas suas mãos e você perde, sabe? Vai embora, evapora por causa da falta de autoconhecimento, tá? Então, é saber dominar as suas emoções, e você só vai dominar as suas emoções quando você se conhecer. Tá? E aí eu tava falando do exemplo do trânsito. Então, se você sabe que o trânsito te irrita, quando alguém fecha você no trânsito, isso te irrita demais, o que você tem que fazer? Você não pode ficar vulnerável a essa situação. Você tem que criar uma estratégia, ser uma pessoa inteligente. Então, qual vai ser a sua estratégia diante desse cenário? Ou você muda os seus horários de trabalho, entra mais cedo, ou entra mais tarde. Então você vê como que você torna isso flexível, se for possível. Se não for possível, você não tem essa flexibilidade de horário, você vai ter que criar outra alternativa para você não perder a cabeça durante o trânsito. Então, gente, é o que eu falo, tem muita gente que perde muito tempo no trânsito para o trabalho. Então, faça do seu carro uma universidade. Ouça audiobooks, aprenda um novo idioma, ouve as músicas que você adora ouvir. Então, você vai ter que buscar alternativas para te deixar mais sereno, mais calmo, mais tranquilo. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Tá? Isso vai demorar alguns dias, vai ter que internalizar esse novo hábito, mas é possível. Você pode ouvir várias coisas que pode te acalmar o seu emocional, você trazer à memória coisas que te mantêm calmo. Por que é importante você ter o controle emocional? Pensa na sua família, pensa nas suas metas, nos seus objetivos. Oi, Vitor, meu lindo. Então você precisa pensar por que é importante você ter o controle, o autocontrole da sua vida, tá? Porque se você perder o controle na rua, no trânsito, hoje em dia as pessoas estão fazendo loucuras, as pessoas perdem a vida no trânsito por causa disso, porque brigam. E se isso acontecer com você? Quem são as pessoas que podem sofrer por você ter sido inconsequente, por você não ter tido autocontrole? O autocontrole é a segunda coisa que eu ia falar, que eu já entrei, né? Mas assim, começa a pensar, sabe? Aumenta a sua visão sobre os seus comportamentos. Isso vai te ajudar a dominar mais e a ter mais esse autoconhecimento sobre o que tira você do sério e a importância de você dominar e buscar esse autoconhecimento, tá? Então isso me tira do sério, eu preciso criar alternativas, tá? Escreva no papel o que tira você do sério e do lado já cria as estratégias, o que você precisa fazer para dominar isso. Tá? É a sua vida e você tem que dominar a sua vida, tá? Então, autoconhecimento. E o segundo ponto, quando a gente fala de dominar as emoções, é o autocontrole, que é justamente isso que eu falei. Então, isso aqui me irrita demais, eu preciso parar antes. Eu não posso deixar que as coisas vão acontecendo para eu chegar nessa situação, porque eu sei que eu vou perder a cabeça. Então, para antes, tá? Não deixe se levar até chegar nesse ponto, que você sabe que existe uma linha ali, um limite que vai fazer você perder a cabeça. Então, o autocontrole é sempre você parar antes, tá? Então, sai dessa situação que te faz perder o controle, vai para algum lugar respirar, sabe? Se você está na empresa, se você está num lugar, se você não consegue sair, vai pro banheiro, vai lá respirar, vai tomar uma água. Então, a gente tem picos que faz com que a gente perca a cabeça, né? E esse pico de nervosismo, o pessoal fala, aqui me deu 5 minutos, eu fui lá e falei um monte. Mas, na verdade, não são 5 minutos, são 90 segundos, tá? Isso chama, na neurociência, de sequestro da amígdala. Não é a amígdala da garganta, tá? É do cérebro, que é responsável pelos neurotransmissores, tá? Então, toda a raiva que você sente é essa parte do cérebro que chama amígdala, que ela manda isso pro corpo e aí você fica descontrolado. Esse sequestro da amígdala, esse nervosismo, ele dura 90 segundos. Então, se você for para algum lugar, respirar, tomar uma água, ficar lá se controlando, isso vai passar. Toda essa euforia, esse calor da emoção, ele vai passar, vai diminuir. Você vai mandar oxigênio pro cérebro quando você respira profundamente. E aí você vai conseguir lidar melhor com essa situação de estresse que você estiver passando, tá? Mas assim, você tá muito nervoso, você tá muito descontrolado, não toma nenhuma decisão,
Não fale nada com ninguém, porque você vai falar merda, você vai perder relacionamentos, você vai ofender alguém. E nem tudo que a gente fala a gente consegue resgatar, a gente consegue resolver. Tem coisas que a gente fala que já era. Às vezes a gente consegue o perdão da pessoa, a gente consegue minimizar, mas nunca mais é a mesma coisa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o descontrole emocional, tá bom? Então, nesses momentos, nesses dias que a gente tá muito em casa, começa a avaliar isso, tá? Então, são essas 4 coisas que eu gostaria de compartilhar e deixar aqui pra vocês, para melhorar um pouquinho a vida de vocês, tá? E aproveite também como uma quinta dica, né? Se conectar com Deus, gente. Aproveite para fazer isso, aproveite para meditar, para ler a Bíblia, para fazer as suas orações, sabe? É muito bom quando a gente se conecta com Deus, porque nós somos um ser limitado e como seres humanos limitados, nós somos dependentes. A gente precisa de um Deus, de um ser ilimitado para ajudar a gente, porque senão a gente perde a cabeça, a gente perde as esperanças. Quantas pessoas perdendo dinheiro, empresas quebrando, pessoas perdendo muito dinheiro na bolsa de valores. Eu ouvi falar pessoas que estão desesperadas porque perderam muito dinheiro. Então, se você não tem uma fé, você não tem em quem se apegar, a sua estrutura desmorona. É quando as pessoas entram em depressão, as pessoas ficam mal, porque às vezes ela perde a referência, sabe? Por que elas estão aqui? Para quem que elas têm que olhar, quem são a força, sabe? Quem é o porto seguro. A gente tem que parar de achar que as pessoas são o nosso porto seguro, porque não são. As pessoas são limitadas como a gente, as pessoas nos decepcionam, as pessoas mentem, as pessoas, elas são passíveis a muitos erros, e quando o nosso porto seguro é um ser humano, a gente tá lascado na vida. Então não deixe que o seu porto seguro seja uma pessoa. Coloque como porto seguro Deus, porque esse sim nunca vai te desamparar, ele nunca vai te decepcionar, ele sempre vai te ajudar, até nos momentos de crise, nos momentos que era para destruir a sua vida, Deus transforma isso no maior aprendizado. Ele tem esse poder de transformar algo horrível no diamante, que vai fazer com que seja uma experiência de aprendizado para ajudar outras pessoas. E uma coisa também importante, os momentos de crise, eles servem para acelerar o nosso propósito de vida. Pensa nisso, se você ainda está perdido no universo, não sabe por que você nasceu, por que você está aqui, mas existe um propósito, existe uma missão que cada um precisa viver, precisa vivenciar. Dá muita dó de imaginar, de saber que todo dia morrem pessoas que não descobriram qual era o seu propósito de vida. E aí elas morreram, não viveram esse propósito, essa missão. E que você não viva uma vida assim, sem saber qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida. Então a gente não consegue ser feliz quando a gente só olha pra gente. A gente só é feliz quando a gente vive o que a gente acredita e ajuda isso com a nossa... Aquilo que a gente ama fazer, a gente transborde isso na vida das pessoas. Então, quando a gente só olha pra dentro, a gente não consegue ser feliz. É um mundo egoísta, é um mundo fechado. E aí, por isso que você vê também muitas pessoas com muito dinheiro, muitas pessoas com fama, muitas pessoas com muitos seguidores, mas tristes, não se sentem felizes. Porque... Voltou? Parecia que estava travado aqui. Então, por isso que você vê pessoas com muito dinheiro, muitos seguidores, mas não se sentem felizes, porque não contribui de uma forma considerável para a vida das outras pessoas. Então, não adianta você ter fama, tanto que assim, gente, a gente precisa saber como que a gente contribui para o outro. Quando a pessoa ela não tem como contribuir, ela não acha que ela tem uma contribuição importante para a vida do outro, ela vai usar o corpo dela. Pode ver que pessoas que só sabem postar corpo, só sabem postar bunda, só sabem postar, sabe, nas redes sociais, só fotos sensuais, é porque a pessoa não tem conteúdo. Ela quer passar alguma coisa para as pessoas, mas ela não tem conteúdo. Aí ela vai usar o corpo dela.
Só que tudo isso é uma forma da gente refletir de como a gente tem contribuído na vida das pessoas. Então, assim, aproveite esse momento para fazer, se conectar mais com Deus. O relacionamento com Deus nada mais é do que uma oração. E tem gente que às vezes fala, eu não sei como orar. Orar nada mais é do que uma conversa com Deus. Da mesma forma que você conversa com seus amigos, que você conversa com as pessoas, você pode conversar com Deus. A oração nada mais é do que isso. Então converse com Deus. Que não seja apenas uma lista, né, de igual ao supermercado. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas agradeça por tudo que você tem, pela sua saúde, pela sua família, por você ter um teto, por você ter água quente, por você ter comida. A gratidão aumenta 25% o nosso nível de felicidade. Pessoas ingratas são muito infelizes. Pode ver, aquelas pessoas que vivem reclamando da vida são pessoas tristes e elas nunca agradecem, elas não são gratas por nada. Então a gente tem que agradecer pelos mínimos detalhes. Por você ter alimento, por você ter água quente na sua casa. Tem muita gente que não tem isso, gente. Então, pense nisso. A gratidão aumenta 25% o nível de felicidade. Se você anda tristinho, para baixo, comece a agradecer mais. Escreva no caderno 20 coisas que você agradece. E sem repetir, e coisas pequenas. Você vai ver que isso já vai mudar internamente a forma como você se sente. Tá bom? Bom, essas são as dicas que eu quis deixar para vocês, né? Eu estava querendo fazer outras lives, mas tá tendo muitas coisas aqui para fazer e eu não estava conseguindo entrar. Mas então, resumindo para vocês, as 4 dicas para melhorar agora a forma como vocês estão dentro de casa e como vocês podem melhorar isso depois que passar tudo isso, que eu tenho certeza que vai passar e a gente vai sair depois dessa crise muito melhor, porque eu acho que nada é em vão, então vocês puderam aproveitar e aprender muitas coisas dentro de casa, no relacionamento com a família de vocês, muitos aprendizados também, até financeiro, gente. Então, assim, muita gente... Oi, Adriano! Tudo bem? Obrigada, amém. Que Deus abençoe sua vida também. Outro aprendizado, gente, pessoas assim, tô preocupado com o meu salário, empresários que estão preocupados. Gente, isso mostra que a gente tem que ter reservas. Então, se tem muita gente que o salário trabalha e o salário não chega nem no próximo pagamento. São pessoas que não têm controle financeiro. Então, assim, já pega um aprendizado, já pega esse código para sua vida. Se você tá passando por perrengues financeiros por causa dessa crise, por causa do coronavírus, pega o aprendizado, tá? Qual é o aprendizado? Eu não posso depender de uma única renda. Eu preciso ter outras rendas. O que eu vou fazer? Eu sei fazer bolo no pote, eu sei fazer... vou lavar carro, eu não sei o que você vai fazer. Mas, assim, aprenda a ter outras rendas, para você não ficar na mão. Microempreendedores, sei lá, empresas que estão aí sofrendo. O que você... Também, são empresas que não guardaram, não tiveram um investimento, um dinheiro guardado. Então, são empresas que só, de repente, investiram demais e não tiveram fôlego para isso. Então, tem que ter dinheiro para isso. Então, tirem o aprendizado das coisas negativas da vida de vocês, porque tudo tem aprendizado, tá? Para de olhar só pro negativo. É aquilo que eu falei no começo. O que a gente foca expande, tá? Então, para de focar o que você perde, começa a focar nos aprendizados, tá? Toda crise, como eu tava falando, né? Vem para acelerar o nosso propósito de vida. Então, tem coisas que só vai no empurrão mesmo. Então, por que acelerar o nosso propósito de vida? José do Egito, o que aconteceu? Ele foi vendido pelos irmãos dele, né? Os irmãos tiveram muita inveja dele, venderam ele. Ele se tornou prisioneiro, presidiário mesmo, ficou 13 anos preso, sendo uma pessoa honesta, sem ter errado. E aí depois disso, né, para acelerar o propósito de vida do que Deus tinha para a vida dele, houve aquela crise no Egito. E aí, com base em tudo isso, foi para acelerar o processo dele, para ele se tornar governador do Egito e o segundo homem mais importante da época. Então, assim, a crise vem para acelerar o que Deus tem para sua vida. Então, acorda, fica atento, olhe para tudo, sabe? Tem um olhar de 360 graus para todos os lados. Quais são as oportunidades? O que você pode aproveitar? Qual é o seu propósito, a sua chamada? Você não está aqui de passeio na Terra. Você não está aqui passeando. Acorda para a vida. Você tem algo que você ama fazer, que é só seu.
Então pega isso que você ama fazer, que você domina, que você faz com muita facilidade, transborde na vida de alguém, ensine alguém, contribua para as pessoas, faça isso de forma gratuita. Você vai ver que o dinheiro vai ser uma consequência, vai vir atrás de você. As pessoas vão ver o quanto você é uma pessoa de valor. Então, assim, você tem qualidades, você tem talentos que é só seu. Tem gente que fala assim, eu não quero levar pra internet esse assunto porque já tem muita gente falando disso, né? Tem gente que fala assim, eu não quero falar de como fazer bolo na internet, chocolate, porque já tem muita gente falando disso. Gente, tem muita gente falando do mesmo assunto, mas são pessoas diferentes. Só você tem o seu jeito, só você tem a sua forma de falar, de fazer. E vai ter pessoas que vai se identificar com o seu jeito, não com o jeito da outra pessoa. Então não importa se tem muita gente na internet falando do assunto que você ama. Vai lá e faça, contribua na internet, na vizinhança, em alguma ONG, em alguma instituição. O seu talento ele vai ser muito bem-vindo em diversos lugares, vai poder salvar vidas. Pessoas vão se reinventar, pessoas vão achar a alegria de viver, porque você pode contribuir para a vida delas, mesmo que tenha sido pouco na sua visão, mas na visão da outra pessoa vai ser muito. Você pode ajudar a tirar pessoas do quadro depressivo, de ansiedade, você pode ajudar, ser um instrumento de resgate de vidas. Então pensa nisso, você tá aqui para isso, tá? Você não tá aqui à toa só para viver, trabalhar, morrer, pagar dívidas e ir embora. Não, você não tá aqui para isso. Você está aqui para fazer a diferença. Descubra qual é essa diferença que você tem que fazer, tá? Mas a dica é essa. Normalmente é com algo que você ama fazer. Sabe aquela coisa que você faz de uma forma muito fácil e que outras pessoas não têm a menor facilidade para fazer? Então, esse é o seu talento. Por exemplo, artesanato, né? Eu não tenho o menor dom para isso, mas eu conheço muita gente que faz coisas lindas. E assim, de uma forma tão natural, gente, sei lá, em 1 hora a pessoa consegue fazer uma coisa linda. Se fosse 1 semana, eu não faria uma coisa daquela. Então, isso quer dizer o quê? Se você faz algo de uma forma muito fácil e natural, muito simples, é porque é um talento seu. Se outras pessoas têm dificuldade e você tem facilidade, é um talento. Então, use o seu talento. Outro dia eu conversei com uma moça que o talento dela é cozinhar, ela ama fazer feijoada. E ela fala que todo mundo elogia, é maravilhosa. Gente, eu não tenho esse dom também de fazer feijoada, não sei nem para onde vai. Então, assim, se é um talento, use esse talento, sabe? Use esse talento, invista nisso, sabe? Faça com que as pessoas tenham acesso ao seu talento e você vai ver que o reconhecimento, o dinheiro, ele vai vir, tá? É uma coisa que vem naturalmente. Tá? Então sempre coloque o amor pelo que você faz primeiro, tá? Nunca o dinheiro. Quando você sempre foca no que eu vou ganhar primeiro, sem paixão, você começa a focar no dinheiro e esquece o lado humano, você esquece o lado paixão, de fazer o que gosta. Então, você acaba fazendo de qualquer jeito, você não coloca amor no que você faz, você não tem brilho nos olhos, as pessoas percebem isso, e aí vai ser muito artificial, e você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir ser feliz. Porque você só está focando ali só o dinheiro, você não está focando o lado humano, o lado contribuição, tá bom? Então, fique com essas dicas, identifique qual é o seu talento, que você já deve saber, algo que você ama fazer. Então, contribua na vida das pessoas, a sua vida vai começar a fazer sentido a partir disso. Se relacione com Deus, aproveite, se você ainda não fez uma oração hoje, faça. Aí mesmo, onde você está, sentado, deitado, em pé, de qualquer jeito, Deus vai ouvir da mesma forma. Seja amigo de Deus. Se você ainda não se você ainda não anda com Cristo, você não sabe o quanto você está perdendo de ter um amigo como Ele. Sabe, alguém que vai preencher toda a sua carência, que vai preencher todo o seu vazio, que vai preencher aquilo que pessoa nenhuma consegue preencher. Então tem muita gente procurando em outros abraços, em outros beijos, em outras pessoas, preencher essa carência que ninguém consegue preencher. Aí se envolve com um aqui, depois se envolve com o outro lado, depois com o outro, fica passando de pessoa em pessoa e nunca preenche. Então esse vazio só Deus pode preencher. Então se relacione com Ele. Ele está aí do seu lado, Ele está em todos os lugares. Então nada te impede de se relacionar com Ele, de falar com Ele, de sentir. Deus é como o vento, a gente não vê, mas a gente sente a presença dele. E ele é real, ele é fato, né? Ele existe.
Então, se conecte mais com o Criador, tá? O seu propósito de vida tem muito a ver com Ele, tá? Deus pensou em você antes da criação do mundo, Ele já pensava em você. Então, você não é obra do acaso. Então, identifique qual é o seu propósito de vida, por que Ele te fez. Você é muito especial. Às vezes eu vejo, eu já tô até estendendo, eu ia falar só dos 4 pontos. Casos, assim, de abandono, sabe? De pessoas que foram abandonadas ainda crianças. E as pessoas são revoltadas. Mas assim, gente, olha aqui, ó, presta atenção nisso daí. A rejeição, o que é a rejeição? É quando você coloca alguém entre você e Deus. Aí existe a rejeição. Tira essa pessoa, fique só você e Deus, que não vai ter rejeição nenhuma. Porque Deus, Ele chamou, ele te projetou, Ele pensou em você antes da fundação do mundo. Antes dele fazer o mundo, Ele já pensava em você. Está lá em Efésios 1:4. Lê lá, se você nunca viu isso na vida. Então, quando a pessoa se sente rejeitada por pai, por mãe, por namorado, por marido, quer tirar a vida porque levou um fora. Gente, um fora é um livramento, é uma bênção na sua vida. É porque aquela pessoa não te merece. Então, dê graças a Deus porque você levou um fora. Aquela pessoa era pouca demais para você. Então, não tenha rejeição. A rejeição é porque tem alguém entre você e Deus. Quando você tira essa pessoa, não tem mais rejeição. Você vai se sentir amada, você vai se sentir amado, porque Deus, Ele te ama e ele é o que mais sabe os seus defeitos e Ele é o que mais te ama, apesar de tudo isso. Então, Ele já sabe dos seus defeitos, Ele já sabe das suas fraquezas, Ele sabe daquilo que você luta todo dia para tentar superar e você tem dificuldade, Ele sabe disso e Ele quer ser o seu amigo, Ele quer te ajudar. Só que o problema é que a gente não tem tempo para Deus. A gente só pensa na gente. A gente só pensa nas coisas desse mundo, nas coisas materiais. A gente não pensa no espiritual. E é o que eu falo, o espiritual é um pilar muito importante. Se você só foca na carreira, se você só foca em outras coisas, você vai ser manco, você não vai ser feliz, porque você vai ter algumas coisas, mas vai faltar o lado espiritual. É forte, né, Adriano? É, meu filho, não é fácil não, viu? O mundo tá doente emocionalmente porque as pessoas não se conectam com Deus, tá? Não dão importância para o lado espiritual, acha que é besteira e aí não consegue lidar com as emoções, tá? Isso é comprovado também, tá, gente? Muitos psiquiatras falam muito isso, né? Você precisa fazer o tratamento para depressão, ansiedade, com remédio, com medicação, com terapias e também com o lado espiritual, porque isso é comprovado que pessoas que têm se dedicam para o lado espiritual, acreditam em Deus, elas conseguem superar mais rapidamente todo o quadro depressivo, tá? Então, assim, se conecte com o Criador, tá? Descubra o seu propósito de vida, vai ser feliz, vai descobrir por que você tá aqui, sabe? Você não tá aqui à toa. Tanta gente, né, morrendo sem descobrir qual é o seu propósito de vida. Então, assim, se você ainda tá em dúvida, nunca é tarde, tá? Às vezes você pode pensar, já tô com 60, 70, não importa, nunca é tarde. Só que o melhor momento para descobrir o seu propósito de vida é hoje. O melhor momento é hoje. Então descubra por que você nasceu, por que você está aqui, porque você não caiu de paraquedas e comece a contribuir com as pessoas, tá? Isso vai dar sentido para sua vida e você vai dar sentido para outras vidas também, tá? Não tem dinheiro que pague tudo isso. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Esses 4 comportamentos para ajudar vocês a lidar com tudo isso que a gente está vivendo. Então, conviver com as mudanças, sempre enxergando as oportunidades, aprender a lidar com os conflitos. Então, 69% dos conflitos não vai ter solução, então releva. Releva, negocia, seja assertivo. Senão você vai estar lascado na sua vida e vai brigar com todo mundo, vai ser o chato, a chata, a pessoa insuportável que ninguém quer conviver, tá? Então não seja essa pessoa, não. Claro, você tem que ter opinião própria. Eu acho que é mó besteira essas pessoas que evitam conflitos, é o que diz sim pra tudo. A gente tem que dizer não, a gente tem que ter opinião própria, mas isso não quer dizer que você tem que ter relacionamentos destrutivos, tá? Você tem que ter inteligência emocional para lidar com isso. Tenha relações harmoniosas e domine as suas emoções, tá bom? E aproveite para se conectar com Deus, com o Criador, tá? Porque senão a vida não vai ter sentido.
Então, pense nessa questão de rejeição que eu falei, tá? Até comentei com uma pessoa essa semana que teve caso de abandono, né? Quando era criança, 3 meses de idade. Então, assim, gente, quando tem caso de abandono, a mãe, o pai que fez isso, as pessoas, em toda situação, elas vão tomar a melhor escolha que elas têm disponível naquele momento. Mesmo que isso seja o abandono. É porque para a mãe que fez isso, ela pensa, se eu continuar com essa criança, o quadro vai ser muito pior. Essa criança vai sofrer muito mais. Então, eu prefiro deixar ela para adoção, deixar ela em algum lugar, porque é a melhor opção que ela está tendo naquele momento. Então, a gente tem que, assim, entender. A gente tem que ver que a gente não tem que perdoar. A gente tem que compreender. A gente não tava lá, sabe? Você tava lá, você viu, você sentiu o que essa mãe sentiu. Eu não tô defendendo. Eu acho que é cruel também. Só que ou você muda quem passou por causa de abandono, né? Ou você muda a sua visão em relação a isso, ou então você não vai conseguir conquistar nada na sua vida. É o que a gente chama de trazer um novo olhar, de trazer um novo significado. Ou você muda o olhar para as coisas horríveis que aconteceram na sua vida, ou você vai ser uma pessoa frustrada e infeliz, tá? Então, essa pessoa tá no quadro depressivo, tem pensamentos suicidas, porque ela não supera o fato de ter sido dada para adoção. Tem uma família maravilhosa que a ama, mas não consegue ver isso. Então, assim, ou a gente muda o olhar para as desgraças que aconteceram na nossa vida, ou então a gente nunca vai prosperar. E aí, quando a gente fala nunca vai prosperar em todas as áreas, porque a pessoa não consegue ser feliz no casamento, não consegue ser feliz no lado profissional, nas finanças, a vida fica tudo amarrada, sabe? Então, assim, traumas, todo mundo tem algum tipo de trauma, a gente não tem que ficar medindo qual é maior, qual é menor, mas se você passou por uma situação de trauma terrível na sua infância, mude o olhar em relação a isso, tá? Olhe para trás, tire o aprendizado, veja que todos esses perrengues que você passou, eles foram importantes para moldar o seu caráter e fazer o homem e a mulher que você é hoje. Se você não tivesse sofrido na sua vida, você não teria essa bagagem, essa experiência que você tem hoje. Você seria uma pessoa vazia de conhecimento, você teria outra cabeça, outros pensamentos. Então, se você tem essa maturidade que você tem hoje, consequência, é um resultado de tudo aquilo que você viveu na sua infância, no seu passado, tá bom? Então, olhe com um olhar de entender, não de perdoar, sabe? De compreender, tira o aprendizado e segue a vida, tá? Porque essa vida é uma só. Tá? A gente não vai voltar aqui de novo, então sair um pouco do papel de vítima. Eu sei que não é fácil, gente, eu sei, eu falo muita coisa assim que parece que é fácil, eu sei que não é. Mas, de novo, você tem escolhas, ou você escolhe ser feliz, olhar sem dor pro passado, ou você escolhe ficar lá parado, estagnado, infeliz, tá? É uma escolha que a gente tem. É fácil? Não é, mas procure pessoas para te ajudar, tá? Faça terapia, busca psicólogos, psiquiatras, busque mentores, busca pastores, papa, o que for para te ajudar, mas busque ajuda, tá? Não fica aí lidando com isso sozinho, porque tem situações que você não vai conseguir resolver sozinho. Não vai, tá? Porque a gente é limitado, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe acessar esses traumas e sair deles sozinho, tá? É muito difícil. Então, busque ajuda, tá bom? Tem ajuda pra isso. E outra coisa, que é um princípio da programação neurolinguística, tá? Se é assim, se uma pessoa conseguiu superar, eu também consigo. Se uma pessoa conseguiu alcançar, eu também consigo, tá? Então, assim, imagine, pesquise pessoas que passaram por situações parecidas com a sua. E pessoas que superaram. O que essa pessoa fez? Se uma pessoa conseguiu, gente, você também consegue. Então, para com isso. Ai, não consigo. Ai, minha vida... O que aconteceu comigo é impossível superar. Não é impossível, tá? Isso é um pensamento seu que pode ser mudado também, esse pensamento. Então, assim, se uma pessoa conseguiu, você também consegue. E se ninguém nunca conseguiu, você vai ser a primeira pessoa a conseguir para que outras pessoas consigam também, para servir de exemplo, tá? Isso é um pressuposto da neurociência, tá?
tá bom? Então guarde isso, pega esse código, muda a sua vida, porque você é o único responsável por ela. Para de culpar abandono de pai, mãe, namorado que te deu um pé na bunda, para de culpar seu filho, porque sua vida gira em torno do filho, para com essas merda toda aí, porque a sua vida tá parada. Os anos passaram e você tá aí, não consegue ser feliz e a culpa é só sua. Olha que legal, né? Você culpa todo mundo. Quem sai culpando todo mundo é porque não quer assumir a autorresponsabilidade. Tem uma falsa sensação de que tá bom, a vida tá uma merda, mas é porque é culpa dos outros. E aí a pessoa sente como se fosse um alívio pela merda da vida que ela tem. Só que não é, a culpa é nossa. Então aceita que dói menos, não tem problema nenhum. Todo mundo faz um monte de merda na vida o tempo todo, só que tira o aprendizado, levanta e vai. Tá? Vai se rastejando até ouvir esses dias, né? Voltar para trás nem pensar, tá? Nem para dar impulso, não volta para trás não, vai se rastejando, vai jogando o corpo, mas vai, tá? Voltar para trás jamais, tá bom? Então assuma o controle da sua vida, assuma a autorresponsabilidade, tá? Você é o único responsável pela sua vida. Se a sua vida está boa, você tem dinheiro, você tem emprego, você tem uma família maravilhosa, parabéns, é mérito seu. Se a sua vida é uma porcaria, você não tem dinheiro, você não tem coisas legais, não tem carro legal, não tem casa, não tem nada, parabéns, é mérito seu também, tá? Então, assim, não tá bom? O que eu vou fazer? Quais são as alternativas? Gente, a gente tem que saber fazer perguntas também, tá? Esse é um assunto para uma outra live, mas assim, comece a questionar as coisas, tá? Tem gente que chega em mim e fala assim, ai, aconteceu isso comigo, o que eu fiz para merecer? Onde eu errei? Gente, não é essa pergunta que você tem que fazer. Se você faz pergunta errada pro seu cérebro te dá uma resposta errada. Ele vai querer ficar apontando onde você errou, o que você fez. Faça perguntas certas pro seu cérebro. Você tem um computador na sua cabeça que ele te direciona para onde você quiser chegar. Você pode chegar a qualquer lugar. Quantos exemplos de pessoas do nada chegaram a patamares incríveis? Então, assim, você pode conquistar muitas coisas incríveis na sua vida se você mudar a sua mentalidade. Então, faça perguntas certas. Se sua vida tá uma porcaria, você tem que pensar, já assuma o controle e a autorresponsabilidade. Minha vida tá uma porcaria, eu reconheço isso, eu não quero mais isso e eu quero isso. Seja claro, específico o que você quer. E aí começa a traçar. E aí a pergunta que você tem que fazer pro seu cérebro é, como eu faço para chegar lá? Quais são as alternativas? Quem pode me ajudar? Então comece com perguntas sobre como e quem, tá? Quando você fica falando onde eu errei, por quê, perguntas como onde e por quê, não vai te trazer respostas. Vai te deixar na merda que você tá hoje. Então começa fazendo perguntas sobre como. O como vai te dar resposta. Como eu posso melhorar a minha vida? Não tá legal. Como eu posso aumentar minha renda? Como eu posso arrumar um emprego? Como eu posso abrir um negócio? Então começa com como. Como você vai achar alternativas. Tá fazendo sentido isso, gente? Então comece com essas perguntas, tá? Evite perguntas com porquê. Ai, por que isso aconteceu comigo? Porque remete a valores, tá? Aí vai para um lado mais profundo, emocional, que também a gente usa em algumas perguntas específicas, tá? A gente não usa o porquê aleatoriamente. Tá bom? Então é isso, aprenda a fazer perguntas, tá? Para você, para o seu cérebro, assuma a responsabilidade. E quando não temos recursos, né? O Netinho tá perguntando aqui. De novo, Netinho, é assim, as perguntas não se fazer de vítima, tá? É assim, a gente não tem culpa da onde a gente veio, da forma que a gente nasceu, mas a forma que a gente vai morrer é totalmente nossa responsabilidade, porque a gente teve a vida inteira para mudar o cenário da nossa vida e a gente não mudou. Então, as perguntas eu não tenho recursos, como eu posso ter recursos? Quem pode me ajudar? Por onde eu posso começar? Então, assim, começa a fazer essa pergunta todo dia, anota no caderno e o seu cérebro vai te dar as respostas, gente. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível que a gente não usa nem 10% da capacidade do nosso cérebro. Então, começa a fazer as perguntas. Quais são as minhas alternativas para eu conseguir recursos? Tá? Então, se eu preciso de dinheiro, como eu posso levantar dinheiro rápido? Tudo bem que a gente está em crise agora, mas, gente, outro dia até compartilhei 100 coisas que você pode fazer para levantar dinheiro rápido. Então, assim, lavar carro das pessoas, editar vídeos, você pode ganhar um dinheiro, passar roupa em prédios, fazer faxina, o que mais que eu tinha visto?
Bom, tem várias coisas que você pode fazer que você consegue levantar um dinheiro rápido. Então, assim, não é. E essas formas é pra você levantar dinheiro rápido, vender coisas que você não usa mais no OLX. Gente, tem gente, eu conheço gente que ganha dinheiro legal vendendo roupa, coisas que não usa mais no OLX. Assumir responsabilidade é uma forma mais eficaz. Ó, Paloma, eu acredito assim. Para mim não é uma das formas eficazes. Para mim é a única forma. Não é uma das formas, porque ou você assume a responsabilidade ou ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Então pare de culpar marido, pai, filhos. Eu conheço gente que culpa filhos. Ah, eu abri mão da minha vida profissional, dos meus sonhos para cuidar dos meus filhinhos. Aí agora eles cresceram, foram embora, foi morar em outro país, eles casaram, esqueceram de mim. Quem pediu para você anular a sua vida por causa dos seus filhos? Não tô julgando. Quem quer fazer isso, tudo bem, só que não reclama depois, né? As pessoas têm o direito de viver a vida delas e fazer o que elas quiserem. Então, se você anulou isso, foi uma escolha sua, não deles, tá? Correndo atrás, conseguimos tudo. Exatamente, Paloma. Nunca é tarde, sabe, gente? Nunca é tarde para mudar a rota da nossa vida, tá? Nunca é tarde, não importa a sua idade. Mas nunca é tarde, só que o melhor momento é hoje, é o agora, tá? Não é porque, nunca é tarde, o ano que vem eu vou fazer isso. Você não tem o ano que vem. Você não tem nem a semana que vem, você tem hoje, né? Então faça com que você tenha hoje na mão. Então é isso, né, tio? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Então, assim, não tem recursos. Cuidado para não ficar como vítima, tá? Eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem possa me ajudar, eu não tenho, coitado de mim, não sei o quê. Essa situação não te ajuda em nada, tá? Então começa a buscar alternativas, tá? Quais são as alternativas? Quem pode me ajudar? Por onde eu posso começar? Sim, vou explicar para mim o porquê acho que é. Né, Netinho? Fez sentido isso? Às vezes você vai precisar de uma grana, você vai precisar de levantar uma grana para você alcançar um objetivo. Começa pensando nisso, sabe? Como que eu posso levantar um dinheiro rápido, sabe? Honestamente, né? Claro que a gente tá falando disso, mas assim, será que eu posso lavar o carro de alguém? Será que eu posso fazer um bico? Será que eu posso fazer alguma coisa? Então, assim, o que você pode fazer para levantar um dinheiro, vender coisa na OLX, ajudar alguém que tá precisando, sabe? E aí você vai fazendo esses tipos de trabalho e aos poucos, gente. Então, assim, eu tenho estudado muito sobre várias coisas, assim, até questão financeira. Então, nada acontece da noite pro dia, sabe? Se você quer ter uma vida legal, é um processo, sabe? Que você vai construindo. Não existe milagre da noite pro dia. Você vai ter que melhorar, sabe? Você vai ter que planejar a sua vida. Eu tenho vontade de trabalhar por conta própria, mas entre aquela coisa medo, o que fazer? Gente, eu vou fazer uma live específica sobre medo, tá? Como vencer o medo, porque, nossa, gente, demais. O medo é o que paralisa as pessoas. Apenas 2% do planeta 2% das pessoas governam o planeta, tá? 98% da população são dominadas. Só 2% não tem medo, vai lá, enfia as caras, empreende, faz, acontece, coloca o terror na terra. Só 2%. Os outros 98% são dominados pelo medo. E assim, Adriano, enfiar as caras, sabe? Eu tava vendo o dono da... esqueci o nome dele, aquela empresa Havan, né? Havan, sei lá como que fala. E assim, ele falando, gente, empreendam, abram empresas, porque brasileiro é um povo muito criativo. Só que o nosso problema é que a gente desiste rápido, a gente desiste no primeiro momento. Então, assim, ele falou que ele faliu mais de 4 vezes, ele quebrou, e hoje ele tá aí, sabe? É uma pessoa de sucesso. Então a gente não tem que ter medo, tem que enfiar as caras, sabe? Busca conhecimento sobre, se você quer abrir um negócio, sobre algo que você goste, que você entenda. Busque conhecimento e enfia as caras, gente. Tem a internet. Com essa crise, tá mostrando que quem não está na internet vai evaporar, vai sumir.
Então você tem que estar na internet vendendo algum conhecimento, vendendo alguma habilidade que você tem. Tem mercado para tudo. Se você souber fazer qualquer coisa, você colocar na internet, vai ter alguém que vai se interessar por isso. Tema forte sobre medo, não é? Eu vou fazer, viu, Netinho? Porque tá terrível, viu? Esse tema é terrível, vai ser polêmico, viu? Eu vou trazer coisas incríveis para vocês sobre o medo. Então, assim, é enfiar as caras, você vai quebrar a cara, você não vai acertar tudo, você vai perder dinheiro. Mas, gente, é assim que a gente aprende. O fracasso, ele não é o oposto de sucesso, ele faz parte do sucesso. Quando você estiver fracassando, saiba que você está no caminho. Caramba, tô na rota do sucesso. Porque todos os grandes empreendedores, pessoas de sucesso, eles falharam muitas vezes na vida. Várias vezes, não foi só uma vez. Então, nossa, já vai fazer uma hora, vai cair a live. Então é isso, gente. Enfia as caras, vai ser feliz, assuma a responsabilidade, tá? E é isso. Descubra o seu propósito de vida, se conecte com Deus, com o Criador. E não esqueça que você é muito importante, tá? Vai cair a live. Um beijo, adorei.